O som do mar, um rugido profundo e ameaçador, parecia engolir tudo ao seu redor, como um presságio sinistro. O céu, sobre as praias da Normandia, estava baixo, pesado, como se o próprio universo soubesse que o que aconteceria ali mudaria para sempre a história do mundo. O vento cortante soprava sem misericórdia, fazendo as velas das embarcações militares balançarem e os homens a bordo tremerem, mesmo sob seus uniformes pesados. Eles estavam indo para a guerra. A maior operação militar já concebida, a invasão da França, estava prestes a começar. Operação Overlord. O nome soava grandioso. A invasão da Normandia, a luta contra o mal, a promessa de liberdade. Mas, enquanto aqueles homens se preparavam para desembarcar, poucos sabiam que o mais grandioso esforço de todos, a chave para a derrota do Terceiro Reich, estava prestes a ser comprometido por um erro fatal. Um erro que, se não fosse corrigido a tempo, teria alterado o curso da guerra e da história mundial. Era 6 de junho de 1944, o dia D, o início da monumental campanha para libertar a Europa ocupada. Uma operação tão colossal que envolvia milhares de aviões, navios e tropas. Um plano meticulosamente orquestrado pelos aliados, liderados pelo general Dwight D. Eisenhower. As forças aliadas estavam em movimento e a invasão parecia iminente. No entanto, enquanto os aliados cruzavam o Canal da Mancha, os sinais de alerta já estavam lá, ocultos nas sombras da estratégia. Para os generais por trás da Operação Overlord, a expectativa de vitória era palpável, mas o terreno era incerto e os riscos eram imensos. Os homens das forças expedicionárias aliadas sabiam que, ao entrar na Normandia, estariam se lançando diretamente contra o inimigo, em um terreno desconhecido e com a vantagem da surpresa a favor dos alemães. Hitler não poderia imaginar que a maior parte do exército aliado estava prestes a cair sobre ele, mas a história não se resume apenas ao movimento das tropas. O erro fatal dos aliados não estava na falta de coragem ou na força militar. Estava na arrogância estratégica e na subestimação do que estava por vir. O sol começava a nascer sobre a Normandia, iluminando as praias que em poucas horas se tornariam sinônimos de sangue e sacrifício. As primeiras ondas de desembarque começaram a atingir a areia com a fúria de uma tempestade, e as tropas americanas, britânicas e canadenses foram as primeiras a pisar no solo francês. Mas não estavam sozinhos. Atrás deles, a ameaça se formava. As forças alemãs, embora dispersas, estavam bem estabelecidas na região. A Wehrmacht, com seus campos minados, trincheiras e fortificações, estava esperando. No entanto, o verdadeiro erro fatal não estava na resistência alemã, por mais feroz que fosse. Estava no próprio planejamento. Diante de um inimigo que se preparava para a invasão com uma força esmagadora, o que os aliados não anteciparam foi o erro tático em suas divisões iniciais. Durante os preparativos para o dia D, os aliados estavam confiantes de que teriam superioridade aérea. Mas não era apenas a força aérea que os dominaria, era a capacidade de surpresa e coordenação entre os vários ramos das forças armadas que se mostraria crítica. O primeiro erro grave aconteceu quando os aliados subestimaram a importância das defesas costeiras alemãs. Embora tivessem tentado estudar e mapear as praias, a realidade no terreno estava longe de qualquer previsão otimista. Os soldados americanos que desembarcaram nas praias de Utah e principalmente Omaha enfrentaram uma resistência feroz que eles simplesmente não haviam antecipado. As fortificações alemãs nas praias estavam mais bem posicionadas e mais robustas do que o planejado. A falha de um ataque aéreo decisivo antes do desembarque deixou os soldados sem apoio aéreo suficiente, expostos e vulneráveis. O som da artilharia alemã ecoava nas praias, abafando os gritos de dor e desespero.
Os temidos canhões de 88mm, um verdadeiro pesadelo para os aliados, estavam posicionados ao longo da costa. A falta de bombardeios certeiros na véspera da invasão permitiu que esses pontos de resistência se mantivessem intactos, atacando as embarcações de desembarque com uma precisão mortal. A ideia de que a artilharia aliada teria uma vantagem esmagadora foi minada pela ineficácia de parte da campanha aérea que antecedeu o ataque. E então, no meio do caos, outro erro começou a se desenrolar. Os aliados estavam divididos, e a falta de comunicação rápida e eficiente entre as várias unidades de combate aumentava o risco de desordem completa nas praias. Em um cenário tão vasto, com tantos detalhes a serem coordenados, a capacidade de se reagrupar e avançar rapidamente foi prejudicada pela inexperiência em um ambiente tão hostil e caótico. No meio da fumaça e da destruição, muitos homens se viram sem saber exatamente para onde correr, com os comandos perdidos entre os tiros e as bombas que caíam do céu. Mesmo assim, a batalha não estava perdida. O erro que quase custou a Operação Overlord foi corrigido, mas não sem um sacrifício inimaginável. O sangue de jovens soldados que morreram com coragem diante das muralhas de resistência alemã criou a margem que permitiria a eventual vitória. O verdadeiro custo da guerra estava sendo pago ali, na areia e na lama. O avanço aliado nas praias foi lento, doloroso e marcado por erros fatais no planejamento inicial. No entanto, cada metro ganho era um passo mais próximo da vitória final. Os meses que se seguiram foram uma batalha constante de desgaste, onde os erros cometidos no dia D foram lembrados nas trincheiras e nas florestas da Normandia, enquanto os soldados marchavam para o coração da França. A máquina militar alemã estava enfraquecida, mas ainda lutava com uma ferocidade desesperada. A guerra não acabou ali, mas foi o dia D que realmente selou o destino do Terceiro Reich, transformando batalhas como a de Stalingrado em uma memória distante e dando à Europa a chance de se reerguer. E tudo isso não sem o preço do sacrifício, da dor e dos erros cometidos. Nos dias que seguiram à invasão, o som da artilharia continuou a reverberar nas colinas da Normandia, mas lentamente a esperança começava a nascer. Os soldados aliados, sujos, cansados, estavam no inferno, mas suas almas estavam imbuídas de um único propósito: libertar a Europa. O preço seria alto, mas a história já havia sido feita. O erro fatal dos aliados quase lhes custou a vitória. Mas no final, a coragem e a determinação dos homens que lutaram naquele dia foram mais fortes do que qualquer falha estratégica. A Operação Overlord avançava, mas não sem um lembrete cruel. Até as vitórias mais grandiosas são feitas de falhas que quase custam tudo. O som do mar ainda reverberava nas praias da Normandia e a guerra continuava, mas a luz da liberdade já brilhava no horizonte. Se você se interessa por histórias como essa, que moldaram o mundo em que vivemos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like se gostou e comente qual outro evento histórico você gostaria de ver por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.